Olá, galera! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou professor de Biologia e Química e hoje estarei conversando com vocês sobre o coronavírus. Finalmente ele foi visto, ele mostrou a sua face e agora vamos conhecer melhor quem é este grande inimigo da atualidade da humanidade e qual é a sua personalidade. Faça parte desse time. Casa de Educação Popular. Então, vamos aos aspectos gerais da biologia viral. Então, existem basicamente, hoje a gente pode afirmar isso, que existem 3 tipos de vírus. Quais são eles? Nós temos o vírus de DNA, o vírus de RNA e um vírus que foi descoberto em 2012, foi publicado na Science, um estudo que revelou que existe o citomegalovírus. Ele é um vírus que tem tanto DNA quanto RNA. Até então, esse estudo, a gente acreditava que ou o vírus tinha DNA ou ele tinha RNA. Agora não, nós sabemos que o citomegalovírus ele possui ambos os ácidos nucleicos. Então, sabendo disso, um aspecto é fundamental para a gente entender como é que é a morfologia do vírus. Ele vai estar aparecendo aqui para nós e a gente pode observar que o vírus é formado por uma capa protetora. Essa capa protetora ele adquire basicamente quando ele sai da célula. Então, basicamente, essa capa protetora dele é formada por substâncias bioquímicas muito parecidas com a membrana plasmática da célula. Muito parecida com as substâncias bioquímicas da membrana plasmática. Ou seja, ela é uma capa de lipídio e proteína com marcadores celulares, que são essas espinhas que aparecem aí, essas espículas, que alguns vão chamar de ganchos, de anzóis, que servem para ancorar na célula da qual ele vai infectar. Essas espículas são glicoproteicas, que têm a mesma constituição dos marcadores da membrana plasmática da célula comum, da célula que ele infecta. Por dentro desta capa, então, ele tem uma estrutura de proteína chamada de capesídeo. E dentro do capesídeo, nós vamos ter, então, o ácido nucleico, que pode ser o DNA, o RNA ou ambos, no caso do citomegalovírus. O que ocorre, então? Existe uma diferença básica entre os vírus de DNA, os vírus de RNA e o vírus que tem ambos. O vírus que tem ambos, ele utiliza essas duas estruturas, essas duas moléculas de ácido nucleico, para infectar a célula de uma forma muito mais rápida. Então ele utiliza os 2 ácidos nucleicos. O vírus que tem o DNA, ele ao entrar na célula, injeta o seu DNA no DNA da célula e passa a controlar a célula a seu favor. O vírus que tem o RNA, ele faz um processo parecido, só que, o que acontece? O vírus de RNA, ele não possui uma enzima que é extremamente importante, chamada de DNA polimerase. Essa enzima, ela ajuda no processo de manutenção, não é bem manutenção, mas ela vai avaliando a molécula de DNA para localizar na molécula de DNA, ao longo dela, possíveis erros. E aí, quando ela acha esse erro, ela então modifica aquele erro e ajeita ele na molécula de DNA. Então ela é como se fosse um fiscal da molécula de DNA, ela anda ali em cima da molécula e vai ajeitando onde ela encontra erros.
Isso ocorre no vírus de DNA. No vírus de RNA, ela não existe. Por quê? Porque ele tem RNA e não DNA. Então, ele não tem a DNA polimerase. Ele não tem essa enzima. O que acontece, então? Quando ocorre um erro no RNA, eu não tenho a enzima para ajeitar. E esse erro, ou ele pode ser fatal para o vírus, ou ele pode modificar a estrutura morfológica do vírus de forma que eu crie um novo vírus. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de mutação. Ou seja, os vírus de RNA, eles são vírus que podem sofrer mutações de forma muito mais intensas do que, por exemplo, o vírus de DNA. Isso porque eles não possuem a DNA polimerase, molécula essa que faria a revisão da molécula. Por esse fator, os vírus de RNA, eles sofrem várias mutações no momento em que ele entra na célula. Então, no momento em que o vírus infecta uma célula, entra na célula, como é que ocorre o processo? Para a gente entender. Ele adere à membrana plasmática da célula por essas espículas. Então, ele segura na membrana, como se fosse uma conexão chave-fechadura. Ele se encaixa perfeitamente ali. Depois isso vai ser importante para a gente entender o resto. E a partir daí, ele injeta o seu DNA viral, ou RNA. Isso pode ocorrer injetando ou ele anexando a célula, aderindo à membrana plasmática da célula e entrando nela. Quando ele injeta, então, o seu ácido nucleico na célula, ele incorpora esse ácido nucleico ao DNA celular. E o DNA viral passa a fazer parte do DNA da célula. Ele, então, passa a controlar a célula a seu favor, ele passa a manipular o metabolismo celular a seu favor, e a célula, então, duplica o seu DNA, e junto com essa duplicação também o DNA viral, mas também passa a produzir proteínas da célula e proteínas do vírus, que é aquela estrutura do capesídeo. O que acontece, então? Os vários DNAs virais que são, então, duplicados pela célula, eles entram, então, dentro do capesídeo, viram um novo vírus, se duplicando dentro da célula, utilizando o maquinário dela para isso, e depois eles saem das células todos de uma vez, matando aquela célula, fazendo com que aquela célula morra. Essa célula, lembrando, e aí esses vários vírus que são produzidos, que são milhares, veja bem, eles podem ter pequenas variações. Essas pequenas variações vão, ao longo de várias gerações, sofrendo aqui seleções com o meio ambiente, ou seja, por cada pessoa que ele passa, por cada célula que ele vai passar, que ele encontre uma condição diferente, determinada variação pode ser selecionada por aquela situação. E esse vírus, então, começa a evoluir. Nós podemos, então, ter vírus diferentes a cada célula que ele infecta, ao longo das gerações de cada célula infectada. Isso ocorre com muito mais frequência, por exemplo, nos vírus de RNA, que é o caso do coronavírus. E de outros vírus, como, por exemplo, o influenza. Quando esses vírus, então, saem, eles vão infectar outras células e vão fazer o mesmo processo, um processo semelhante. Nós não conhecemos ainda muito a fundo o aspecto do coronavírus. Nós sabemos de outros vírus. E um caso muito utilizado é o caso do HIV. Então, o HIV, ele só consegue infectar as células específicas de uma região, chamadas células do linfócito T. Que células são essas? Elas são as células de defesa do nosso organismo. É por isso que o HIV ele vai provocar a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS.
Então o indivíduo ele não vai morrer especificamente de AIDS. Ele morre de um outro tipo de doença, de uma outra infecção, porque ele está com a imunidade baixa. Ele é o que nós chamamos de imunodeprimido. O HIV, quando ele entra em contato, por exemplo, com o sangue, ele atinge a membrana plasmática dessas células chamadas linfócito T, e com essas espículas específicas ele consegue se aderir então à membrana plasmática da célula e entra no citoplasma fazendo o processo de infecção da célula, aderindo o seu DNA ao DNA da célula, fazendo uma fusão, e aí ele passa a controlar o maquinário dela. Quando ele se duplica em grande quantidade, ele está em grande quantidade no citoplasma, ele então sai da célula, destrói a membrana plasmática da célula e, por tabela, a célula também, e com a baixa dos linfócitos T, o indivíduo então fica com a imunidade baixa, ele fica imunodeprimido. No coronavírus, então chegando ao coronavírus, por que eu fiz toda essa passagem que é para a gente entender esse aspecto viral? Nesse estudo, que foi publicado agora, dia 30 de março, na Nature, ele mostra pela primeira vez para nós, através de uma forma que eles chamam de cristalização 3D, o vírus, a imagem real, a cara do nosso inimigo atual. É o vírus chamado SARS-CoV-2. Por quê? Porque já teve um vírus em 2002, que é da mesma família do coronavírus. O coronavírus é de uma família, na verdade, grande de vírus, chamado de SARS-CoV. RBD, ainda tem essa especificidade, que provocava a enfermidade chamada SARS, que era também parecida, né, com essa pneumonia, que era uma dificuldade respiratória. O que acontece então? De repente, a gente observa que começam a aparecer casos na China e as pessoas começam a ser infectadas. Rapidamente, a China toma a decisão de fechar a cidade, que ocorreu em Wuhan, e consegue hoje, o que a gente observa lá, é controlar esse processo de infecção e epidemia viral. Porém, o vírus já tinha chegado a outras regiões do mundo inteiro e começa a se alastrar porque os países não tomaram o mesmo cuidado que a China naquele momento. Para a gente entender um processo diferente do Brasil, a China então desloca para Wuhan todo o seu potencial tecnológico e econômico para conter o vírus. Aqui no Brasil a gente ainda está duvidando da capacidade que o vírus tem de infectar as pessoas. Porém, esse estudo agora realizado e publicado na Nature, ele traz para nós uma novidade interessante. Além de mostrar a fotografia do vírus, ele também traz em detalhes como é que ocorre e como é que é organizada esses marcadores virais, essa estrutura dos marcadores virais. E como esses marcadores conseguem, então, se anexar à membrana plasmática da célula para fazer o processo de infecção, para conseguir colocar o seu DNA dentro do citoplasma da célula. Lembrem-se, essa adesão ocorre quase como se fosse uma chave fechadura. Então, ela precisa ter estruturas bioquímicas que sejam compatíveis, fazendo as ligações químicas necessárias. Aqui é importante observar isso, porque o que os cientistas evidenciaram nesse estudo? Eles evidenciaram que o vírus, o SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, a doença, ele possui estruturas capazes de se fixar às células do epitélio superior
do sistema respiratório humano, em marcadores celulares da membrana plasmática dessas células, chamados de CAE2. O CAE2, na verdade chamado de HCAE2, por que HCAE2? Porque o H é de humano. Nós temos esses mesmos marcadores em células também do epitélio respiratório superior de morcegos, indicando, por exemplo, que o vírus possa ter vindo e saltado de morcegos para humanos. Uma questão importante observar é que estudos, nesse mesmo artigo, estudos realizados com vírus encontrados em morcegos, mostraram que há uma diferença dessas espículas virais com a estrutura das espículas virais encontrada no SARS-CoV-2. Ou seja, o que pode ter ocorrido aqui foi uma possível mutação dessas espículas virais, porque elas são parecidas, mas são diferentes. O que pode ter ocorrido aqui foi uma mutação dessas espículas virais que deixou ela capaz de se conectar, por exemplo, aos marcadores celulares das células do epitélio respiratório da estrutura humana, das células humanas, porque ela já conseguia fazer isso em morcego. E o estudo revela que foi uma mudança bioquímica muito singela. Para você ver que a mudança na mutação viral, ela pode ocorrer em um aminoácido específico, a tal ponto que aquele aminoácido passa a interagir de forma diferenciada com uma estrutura da proteína, e essa estrutura não consegue se ligar mais, ou vai se ligar de forma diferenciada a um marcador diferente. Então, um único ponto bioquímico na espícula viral fez com que, olha só, fez com que esse ponto bioquímico fosse capaz de fazer com que o vírus, agora mutante, conseguisse se anexar ao marcador específico de nossas células do epitélio respiratório. A tal forma eficiente que, comparando inclusive com as espículas virais da SARS-CoV-RBD, foi observado que esse novo coronavírus, esse agora mutante coronavírus, o que nós chamamos de SARS-CoV-2, ele consiga se anexar à membrana plasmática das células do nosso epitélio respiratório 4 vezes mais eficiente do que a SARS de 2002. Ou seja, por que esse estudo e a importância da ciência aqui para nós é interessante? Por que esse estudo é revelador e importante? Porque agora a gente sabe que poucos vírus são necessários, por exemplo, para entrar em contato com o nosso epitélio nasal e a partir daí fazer o processo de infecção viral, fazendo com que a gente pegue, por exemplo, e possa o vírus e possa contrair então a Covid-19. Então basta poucos vírus para nos infectar. Mas mais do que isso, observe que interessante. Para além disso, o vírus também, esse estudo também relata que, entendendo agora as espículas virais, a gente consegue, por exemplo, produzir, ou melhor, começar a simular, agora que vem a novidade, os anticorpos necessários para anexar essas espículas e impedir com que elas se liguem às proteínas das nossas células do epitélio intestinal, ou do epitélio nasal, superior nasal. Ou seja, está aberta a porta para criar a vacina. Olha que coisa interessante. Olha que estudo revelador para nós.
olha a importância da ciência para combater a Covid-19. Isso saiu agora, dia 30 de junho, 30 de março, né? Então, está aberta a porta para a gente poder criar o anticorpo necessário. O desespero para a gente combater a Covid-19 levou agora a alguns possíveis tratamentos. Por quê? Porque a gente não tinha a vacina necessária. Mas veja, observem bem, nós não temos ainda a vacina nem o remédio. Está surgindo aí na mídia algumas questões referentes aos possíveis tratamentos. O que nós temos agora de tratamento para o vírus é só um. O tratamento adequado nesse momento é não pegar o coronavírus. Ou seja, o tratamento adequado agora é a prevenção. O que nós temos que fazer agora é nos prevenir do coronavírus. Ou seja, o isolamento social e a quarentena são fundamentais nesse momento. Mas não só isso, alguns cuidados específicos como lavar a mão, passar o álcool em gel. Por quê? Porque tanto o sabão quanto o álcool ainda de forma eficiente, porque ele é um solvente orgânico e o solvente orgânico ele tem a capacidade de desnaturar as proteínas. Vocês viram que uma modificação específica na proteína viral leva, por exemplo, a uma mutação do vírus. Então, o que o álcool faz? Faz um estrago ali, o vírus não consegue mais, destrói aquelas espículas, o vírus não consegue mais se anexar à célula. Então é fácil, fora do corpo é fácil matar o vírus, né? Então, cuidado, lava as mãos, álcool em gel, quarentena, isso tudo é importante. Mas e os tratamentos? Vocês perguntam, professor. Existe o debate aí da cloroquina, existe o debate da hidroxicloroquina, existe o debate desse novo tratamento por infusão de sangue. Vou abordar um pouco sobre isso, para a gente finalizar a nossa prosa. Nós temos, então, primeiro, a questão da vacina. Está aberta a porta para a gente entender a vacina, processo de criação dela, desses anticorpos. Mas isso não é fácil ainda. Veja que o primeiro estudo saiu agora, dia 30 de março. A fotografia do cara. Ainda vai demorar tempo. Nós não temos esse tempo, né? Então, só para vocês terem ideia, a vacina do Ebola, ela começou a ser produzida em 2014, no primeiro surto. Depois, ela iniciou seus testes em 2016 e começou a ser utilizada em seres humanos em 2019. Essa foi a vacina mais rápida produzida pela humanidade. Então, se a gente conseguir manter esse ritmo, um ritmo mais acelerado, nós vamos ter aí a previsão que estão fazendo de uma vacina em um ano e meio, ainda muito, pouco tempo, né, para a gente produzir essa vacina. Quanto a outros tratamentos da cloroquina, deixar uma outra imagem aqui de um estudo também realizado da cloroquina, como é que ela funciona? Ela funciona de forma diferente dos anticorpos, porque a cloroquina vai estar dentro da membrana, dentro do citoplasma celular. Então, quando o vírus entra na membrana plasmática, os compostos, então, anexados ao processo da cloroquina, eles integram as espículas virais, encapam o vírus e impedem, por exemplo, que ele libere o seu material genético dentro do citoplasma, impedindo que esse material genético se conecte ao DNA da célula e possa controlar o metabolismo dela para produzir outros vírus. Esse estudo ele se mostrou eficiente, por exemplo, no combate à SARS, em 2002, e em alguns estudos com vírus da mesma família, por exemplo, o influenza, se mostrou eficiente. Porém, qual é a grande problemática da cloroquina? Ela modifica o metabolismo celular, a tal ponto que ela diminui a imunidade das pessoas que estão recebendo a dose. Ou seja, se o nosso primeiro
ponto de combate ao vírus é aumentar a imunidade para a gente conseguir combater ele de cara. Se a gente toma a cloroquina antes, por exemplo, de ser infectado pelo vírus, ou no primeiro momento da infecção, a gente corre o risco de baixar a imunidade e fazer com que o vírus faça seu trabalho ainda de forma mais acentuada. E outra coisa, nós estamos fazendo estudos ainda para verificar qual é a eficiência da cloroquina nesses tratamentos. O N amostral tem sido muito baixo. Mas o grande esforço da ciência do mundo inteiro hoje para tentar combater o coronavírus, ele mobilizou cientistas do mundo inteiro e médicos para fazer testes da cloroquina em pacientes, e ela começa a ser administrada em casos que já são de estágio avançado da doença. Então, requer tempo ainda também para a gente ter os primeiros resultados. Mas é um processo recorde que nós estamos vivenciando. Então, não dá para saber ainda se a cloroquina é realmente o remédio correto a ser administrado no coronavírus, qual é a dosagem e quais são os efeitos que ela vão provocar no paciente. Está sendo testado também uma outra droga semelhante à cloroquina, apenas com a indução de uma hidroxila, veja o estudante de química aí, que torna ela a hidroxicloroquina, que é um composto que seria menos agressivo do que a cloroquina. Só que também não sabemos a dosagem correta e se ela funciona sem a parceria, por exemplo, com outros tipos de droga. Geralmente ela é administrada junto com a azitromicina. E aí nós não sabemos qual é a relação da hidroxicloroquina com a azitromicina e como ela vai atuar no metabolismo, por exemplo, dos indivíduos da qual receber a dosagem. Uma outra questão é o processo da infusão. O desespero, por exemplo, já realizado, essa técnica já foi realizada, por exemplo, na época da gripe espanhola, que não era espanhola, na verdade, né? Ela trata-se da seguinte forma: não tinha vacina também na gripe, assim como não tem vacina no coronavírus, e começaram a fazer o quê? As pessoas que começavam a ficar boas da doença, no caso, as pessoas que ficarem boas da Covid-19, elas passam a desenvolver imunidade contra o vírus. Imunidade é essa que age naquela espícula viral. Ela se anexa à espícula viral e impede que o vírus, então, se acople à membrana plasmática da célula e a infecte. E as pessoas que ficaram boas da Covid-19, elas passaram a desenvolver anticorpos para isso. Essas pessoas, então, agora, com esses anticorpos no corpo, elas são recipientes da cura. E o que acontece a partir daí? Os testes que estão sendo feitos nos Estados Unidos como ato de desespero passam a ser de infusão, por exemplo, do sangue de pessoas que têm um anticorpo, que ficaram bons, em pessoas que estão com estágio avançado da Covid-19, como se fosse uma vacina natural. Isso tem várias complicações. A técnica de transfusão de sangue nos hospitais já é feita há muito tempo. Mas tu tem que testar se o sangue daquela pessoa não está contaminado por outra enfermidade, né? Se aquela pessoa pode doar sangue, se a outra tem o sangue compatível, enfim, tem uma série de questões que precisam ser testadas. Então também não dá para a gente sair fazendo transfusão de sangue assim que não seja em um hospital, com os devidos testes. Então, existem tratamentos nesse momento que estão em prol do coronavírus. Depende do entendimento melhor, especificamente, do SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, que tem mudanças específicas nas suas espículas, na bioquímica dela, que o tornam muito mais feroz no processo de infecção. Para finalizar, só para que vocês entendam, esse vírus, o SARS-CoV-2, ele atua no processo de conexão com a membrana plasmática
4 vezes mais, mas não é só isso. Essas ligações que são feitas bioquimicamente entre o vírus e a célula, elas são por ponte de hidrogênio. Olha, você que estudou já isso e já sabe do que eu estou falando. Elas são feitas por ponte de hidrogênio. Bah, cara, que coisa louca isso, viu? Porque o SARS-CoV, da SARS em 2002, a conexão era por ponte, que alguns chamam ponte de sal, que é entre um metal e um ametal. São ligações fortes, mas não chega aos pés das pontes de hidrogênio. Então, além de fazer a ligação, são 4 ligações a mais, ele ainda tem ligações muito mais fortes, que são as pontes de hidrogênio. Então, esse cara, ele não é de brincadeira. O tratamento para ele ainda não está disponível. A única forma, nesse momento, de conter o processo de infecção do vírus, bem como de impedir que este cara consiga evoluir para formar formas diferentes dele, é, nesse momento, a gente se prevenir da doença. Ou seja, o isolamento social, a quarentena, é fundamental. Por isso, eu encerro esse nosso vídeo. Ainda tem muito mais coisas para falar, a gente pode traçar ainda outras aulas, né, outros debates sobre o coronavírus, para a gente entender melhor do que eu estou falando em outro momento. Mas por enquanto era isso. E eu gostaria de pedir para vocês que contribuam com a Casa de Educação Popular. Ou seja, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos que precisam saber disso, tanto do ponto de vista da sua condição nesse momento, para entender o que está acontecendo e se proteger, bem como estudar para o vestibular, e principalmente se inscreva no canal, nos ajude a chegar a 1000 inscrições, porque aí a gente começa a fazer lives. Vamos chamar outros especialistas, outras pessoas de diversas áreas, da geografia, da história. Vamos conversar sobre a gripe espanhola, vamos conversar sobre como está ocorrendo esse contágio aí nas regiões, do ponto de vista geográfico, de como a demografia ela influencia, né? Vamos conversar com a química, vamos conversar com produção textual, interpretação de texto, chamar vários especialistas para que a gente possa debater juntos. Mas a gente só vai conseguir fazer lives se a gente chegar à 1000 inscrição. Então, compartilhe o vídeo, curta e se inscreva no canal, tá certo?